Bom dia, amados. Graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Mateus. Hoje nós vamos expor o livro de Miqueias, começar a expor o livro de Miqueias. E hoje nós vamos expor os capítulos 1, 2, 3 e 4. Espero que vocês tenham feito uma boa leitura, porque o que nós vamos fazer aqui é tentar trazer um pouco mais de clareza aquilo que você já leu e que você possa ter se aprofundado nessa palavra que é tão maravilhosa. Mas antes de nós expormos esses primeiros 4 capítulos, eu gostaria de orar com você nesse dia. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado por tua palavra, que embora tenha encontrado, Senhor, espaço no tempo e alcançado os ouvintes iniciais, os leitores iniciais, ela continua nos encontrando até o dia de hoje, continua nos edificando até o dia de hoje. Pedimos que esse dia seja um dia cheio da tua alegria, que nós possamos pensar em ti, que possamos viver para ti e que as suas verdades inundem nosso coração e que nós sejamos lembrados que nós não estamos sozinhos e que o Senhor não nos abandonou e que o Senhor nos vê. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o livro de Miqueias é mais um livro de profecias contra o pecado da nação de Israel. Miqueias não era o único que estava profetizando naquele mesmo período, né? Ele estava ali profetizando junto com Isaías, junto com Oséias, junto com Amós, todos eles eram contemporâneos ali, porque Miqueias profetizou nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, ou seja, foi um profeta que se passou ali por 3 períodos, por 3 reis, e ele não, embora seja um profeta de Judá, ele também profetiza contra Samaria, ele também fala sobre a queda de Samaria, embora ele esteja ali focado em Judá, não, ele acaba mostrando que o juízo chegaria para todo Israel, né? O período ali é por volta de 740 a 690 a.C., e bem na mesma época que o Império Romano estava sendo fundado. Olha que interessante, nós vamos ver nós estamos visto aí, né, livro de Daniel, mostrando a sequência dos impérios que dominaram, e a gente sabe que Roma seria o 4º e último império de expressão mundial antes que Cristo se manifestasse. Ali, enquanto eles estavam profetizando a queda de Jerusalém, a queda de Samaria, nesse mesmo momento a história diz que em 21 de abril de 753 a.C., a Roma estava sendo fundada. Lógico que Roma estava sendo fundada diante de uma lenda, né, que 2 irmãos que tinham sido criados por uma loba estavam fundando, mas independente da lenda, essa é a data comemorada até hoje, 21 de abril, e o ano era 753 a.C., que é mais ou menos a mesma data onde eles estavam ali profetizando, esses profetas. E Miqueias, ele é um profeta cheio de metáforas, ele é um profeta que usa bem as palavras, usa bem a forma simbólica de linguagem. E Miqueias não é um profeta lá de Jerusalém. Embora ele seja um profeta de Judá, ele é um profeta da margem, ele é um profeta mais próximo da divisa ali com a Filístia, né, a terra dos filisteus. E ele profetiza de um ponto de vista um pouco diferente de que Isaías, que está lá em Jerusalém, profetizando. Então, se você ler os 2 livros, você vai perceber que os 2 estão profetizando na mesma época, mas o enfoque é um pouco diferente por conta da localidade e da visão e do ambiente onde Miqueias estava inserido. O capítulo 1 de Miqueias, ele já começa a proferir assim que o Senhor estava vindo para julgar Samaria e para julgar Judá. E ele vai mostrar que a transgressão deles é antiga, e Deus não deixa de fora nenhuma das cidades ali que estavam pecando, porque se você parar para pensar, Israel tinha começado a pecar lá atrás, e ele vai aqui remontar inclusive o pecado de Acabe, já matando por conta de uma vinha, a vinha de Nabote, e vai perceber que os reis todos infringiram a lei do Senhor e viveram mais de 500 anos de rebelião e de afastamento das verdades do Senhor, culminaram então no juízo. Então ele está dizendo assim, não tem jeito, chegou a hora do juízo, o juízo virá, e você vai perceber que depois ele vai confrontar os falsos profetas, por conta deles estarem
desmentindo Miqueias, dizendo que não, que isso não ia acontecer, que Miqueias... Isso aconteceu, foi bem típico dos falsos profetas daquela época. Então, por exemplo, Jeremias se levantava dizendo que haveria juízo, outros se levantavam dizendo que não, que haveria paz. Então aqui Miqueias está se levantando dizendo que haverá juízo, e nós vamos perceber que depois o padrão dos falsos profetas ele continua, dizendo que não haverá juízo. Então ele começa trazendo essa visão de Deus vindo de maneira poderosa, abalando os montes, abalando a terra, mas ele chega não para poder trazer uma coisa boa como ele fez lá no Monte Sião. Ele vem para trazer juízo, vem para trazer a palavra de sentença contra um povo que está vivendo em pecado. No capítulo 2, ele vai ser um pouco mais específico, porque ele vai começar a confrontar os gananciosos, né? Ele vai dizer lá no capítulo 2, o verso 1, ele vai dizer o seguinte: ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal, a luz da alvo praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que o projeto do mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa cerviz e não andareis altivamente. Então ele está dizendo assim, vocês fazem de dia porque o poder está na mão de vocês. Então, vocês tomam casa, vocês tomam campo, vocês fazem o mal e vocês nem têm medo de fazer isso, porque vocês têm o poder na mão. Mas eu vou tirar isso da mão de vocês, eu vou tirar esse poder da mão de vocês, eles não vão poder fazer mais isso. Então ele está dizendo assim, eu estou vendo que Deus traz uma clareza de que ele não é um Deus só das grandes coisas e das grandes iniquidades. Ele é o Deus das pequenas coisas, ele é o Deus que está de olho nas pequenas negociações, nas pequenas transações da vida, ele está de olho. Está de olho, vocês estão tomando, vocês não estão sendo justos nas negociações, vocês estão fazendo o mal, e eu estou vendo. E aí ele vem no 6 dizendo isso também em relação aos falsos profetas. Ele está dizendo assim, não bajuleis, dizem eles, não bajuleis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Então ele está dizendo assim, está tudo errado, o povo está pecando, Deus manda profetas para corrigir. O que os falsos profetas falam? Não fica colhendo essas palavras não vai haver juízo. Verso 7 ele vai dizer, tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó, está irritando o Espírito do Senhor. São estas suas obras, sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Está dizendo que não eram palavras do Senhor, que não aconteceria. E aí o Senhor está dizendo, não, essas palavras são do Senhor e vai haver desgraça sobre todos, sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre todo mundo. Por quê? Por causa da iniquidade. Não adianta vocês profetizarem o contrário disso. Aí o verso 12, interessante como Miqueias, no meio de um confronto, Deus já traz esperança, ele traz juízo, mas ele traz esperança, porque aí ele está batendo nos falsos profetas, ele está batendo nos gananciosos, ele tinha batido nas cidades que praticavam o mal, tinha declarado juízo sobre as cidades. Aí ele vem no 12 e diz assim, certamente te ajuntarei Jacó, todo Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor irá à sua frente. Muito interessante isso. Como diante de um confronto tão profundo, Deus ele dá palavras de esperança pelo profeta Miqueias. E aí vem o capítulo 3, e de novo ele começa a confrontar os profetas e os sacerdotes, né? Os falsos profetas e os maus sacerdotes. E eu destaquei aqui o verso 5 do capítulo 3, que ele diz assim, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando não tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, vocês estão falando que é paz quando está todo mundo sofrendo, e que haverá guerra quando não tem guerra. Vocês profetizam tudo errado. O verso 11 vai dizer, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. E ele mostra que esses sacerdotes eram maus, eles não
eles não estavam alinhados à vontade do Senhor. E aí, de novo, depois de uma acusação tão grave contra os líderes, Miqueias de novo é usado pelo Senhor para trazer uma palavra aqui que é a esperança para nós até os dias de hoje. Olha o que vai dizer Miqueias. Eu quero ler todo o trecho, do 1 até o 7, para você entender que esse é um texto que nós devemos ter no nosso coração e tem que estar destacado. Ele diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e virão, vinde, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os teus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligir. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Essa palavra, essa promessa, refere-se ao tempo do fim, quando o Senhor reinará de Jerusalém, e todos os povos irão para lá, e de lá procederá a lei. Essa é a nossa esperança: novos céus, nova terra, onde habita a justiça, onde o Senhor reinará, e todos irão para lá, e o Senhor governará o mundo, e nós reinaremos com ele. E logo em seguida, depois de ter dado toda essa palavra de esperança, ele profetiza sobre a queda de Samaria e a queda de Jerusalém pela Babilônia. Então ele vai dizer: a ti, ó torre do monte de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio do reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pareceu o teu conselheiro, né? Pereceu o seu conselheiro, apoderou-se de ti a dor, como da quem está de luz, para dar a luz. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como está para dar a luz, porque agora sairás da cidade, habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. E aí, de novo, ele está dizendo que eles irão, e lembre-se que aqui ainda não aconteceu o domínio nem da Síria em Samaria e nem da Babilônia sobre o Judá. Mas ele já está profetizando disso, mas logo em seguida ele vai dizer, que ele vai trazer de volta, que isso não vai ser permanente, que ele vai trazer de volta esse povo e vai dar força para ele. Então, o estilo de profecia de Miqueias é esse estilo de morde e assopra, né? Ele traz a palavra de juízo, ele traz a palavra firmemente, sem medo, sem problema de arrumar confusão com quem quer que seja ele sacerdote, seja ele falso profeta, seja ele rico, que com certeza para Miqueias isso foi um baita de um problema. Mas, por outro lado, ele também traz uma palavra de esperança, mostrando que o juízo do Senhor não dura para sempre, que o Senhor é um Deus misericordioso. Nós vamos ver isso mais à frente, nos próximos capítulos. Mas eu queria destacar para você hoje que nós precisamos ter o temor do Senhor em nosso coração. E o temor do Senhor não é o medo. O temor do Senhor é a certeza de que Ele fará o que diz que fará, e que nós precisamos obedecer aquilo que ele disse, aquilo que devemos obedecer. Mas sobre tudo isso, o temor do Senhor também deve trazer a nós clareza de que o Senhor também cumprirá as palavras que prometeu a respeito do nosso bem, do nosso futuro, da esperança que Ele preparou para nós. Então que o seu coração se enche de alegria nesse dia, sabendo que o Senhor está à frente, que Ele vê todas as coisas. Assim como Ele vê os seus erros e te corrige, Ele também vê a sua dor, Ele também vê o seu sofrimento, Ele também vê os dias que você se sente abandonado. Então a palavra para você nessa manhã é: Deus te vê. Você não está sozinha ou sozinho, você não está distante da visão do Senhor. Então que isso enche o seu coração de alegria e de esperança.